Bom dia a todos. Bom dia a todos e todas. Quero saudar os meus companheiros de mesa. Me honra muito estar aqui. Em primeiro lugar, o desembargador Paulo Baldez, que eu não vi há muito tempo, uma alegria revê-lo. O professor Tiago Joffre, meu colega da Faculdade Nacional de Direito, da UFRJ, com quem eu compartilho não só reflexões, mas muitas angústias em relação ao tempo que nós estamos vivendo. A professora Fernanda Vieira, quero parabenizar, todos, professor Vieira, naturalmente, pela brilhante palestra que me antecedeu. É difícil falar depois da fala da professora Fernanda Vieira, e é sempre difícil falar depois de Rosa Luxemburgo, quer dizer, é quase impossível. Eu vou tentar, mas mesmo assim. Meu querido professor Sérgio Verani, que foi de fato meu professor na UERJ, com quem eu aprendo desde então, que não parei de aprender, e professor Luiz Eduardo Soares, que enfim eu conhecia de livros e tenho agora o prazer de conhecer pessoalmente. E não apenas de livros, né? Obviamente. O tema desse painel, dessa mesa, é política do abate, direito e estado de exceção. Eu tenho, imagino que diante ou depois das palestras que me antecederam, a difícil tarefa autoimposta de, a partir desse claro diagnóstico de um abandono do Estado de Direito, que, como afirmou o professor Tiago Joffre, já vem de muito tempo, a tarefa é de pensar de que maneira nós podemos localizar essa fricção entre Estado de Direito e Estado de não direito e, de alguma forma, pensar numa resposta do direito para esse Estado de não direito que tenta se afirmar como direito. Essa portanto, quer dizer, a minha fala vai girar em torno dessa questão, ou seja, nós estamos vivendo um momento em que legalidade e ilegalidade se confundem e se confundem propositalmente. E a forma como elas se confundem nos faz pensar, acredito eu, nos próprios limites entre o que pode ser o Estado de Direito, o que pode ser a lei, e o que pode ser o não Estado de Direito, e de que maneira o Estado de Direito pode, de alguma forma, ainda que fragmentariamente, permanecer em frente a um Estado de não direito estabelecido. Como o Tiago Joffre afirmou com toda a razão, essa ideia de uma política do abate, uma ideia de uma política de violência barbarizante, aliás, não só o Tiago, o Verani falou, quer dizer, desde 69 nós temos isso mais ou menos como uma política quase oficial. Agora nós temos essa política como realmente oficial, quer dizer, ela não é só programa de campanha, mas ela é também programa de governo. Isso é amplamente divulgado por órgãos oficiais e por órgãos da mídia. Eu queria ler, para expressar, acho que é de conhecimento de todos, mas as manchetes, os nomes desses links que a gente abre, notícias de jornal, são bastante expressivos. Eu separei alguns num artigo recentemente que eu escrevi sobre mais ou menos esse tema, sobre a possibilidade de responsabilização do governador pelo que tenha acontecido, responsabilização penal, mas ainda vou chegar nisso. Mas algumas manchetes. Wilson Witzel, : a polícia vai mirar na cabecinha e fogo. Witzel usa o uniforme do BOP, dá tiro de sniper pela vida dos cidadãos de bem, postou assessor
snipers já estão sendo utilizados, só não há divulgação, diz Witzel, sobre a ação da polícia. Witzel diz não fazer ideia de quantos foram mortos por snipers. Não faz parte do meu trabalho acompanhar. Witzel celebra a PM e cobra ações de snipers em comunidade do Rio. Witzel sobe em helicóptero com atirador de elite e causa polêmica. Acho que nós todos temos ainda na memória aquele vídeo, pelo menos uma parte daquele vídeo, para os que, como eu, não conseguiram assistir até o final. Atirador do BOPE mata sequestrador de ônibus na ponte Rio-Niterói, após mais de 3 horas de cerco. Witzel diz, as notícias têm que ser lidas juntas, Witzel diz que vai promover atiradores por bravura, PM preparada para preservar vidas. Sequestro, ponte Rio-Niterói, snipers promovidos por Witzel. Decreto de Witzel retira estímulo à diminuição de mortes pela polícia. Witzel acaba com incentivo para reduzir letalidade policial. No Rio, o número de mortes por policiais em 2019 é recorde. Rio de Janeiro, alta de mortes pela polícia do Rio não está ligada a menos crime, apontam dados. E aí um que eu acho fundamental. Secretário de Governo do Rio diz que política de segurança está correta e lamenta futuras mortes. Ou seja, é parte do discurso oficial de que as mortes vão acontecer, elas já acontecem, elas são corretas e elas vão continuar acontecendo. É uma pena, mas é isso mesmo. Bom, essa ideia de combate à criminalidade que deixa de ser combate o que já era grave e passa a ser abate, ela está muito ligada, acredito eu, à substituição de um paradigma clássico do Estado de Direito, que é a responsabilização, inclusive penal, independentemente das críticas que nós possamos fazer a essa responsabilização e do modo como ela acontece, por um paradigma que já não é mais preventivista, que é o paradigma da segurança. E não uma ideia de segurança pública, mas uma perversão da ideia de segurança pública que deixa de ser, por assim dizer, transitiva. Não é? Quer dizer, a prevenção é sempre prevenção de alguma coisa. O Tiago mostrou muito claramente nesse anteprojeto do Ministério da Justiça como existe uma progressão que vem desde o caput do que seria o artigo 25 até o parágrafo único. Quer dizer, você tem primeiro uma ideia de um direito de legítima defesa inserido num contexto em que ele não serve para responsabilizar ninguém, ele serve simplesmente como uma reação do cidadão para algo que deveria prevenir, mas ele não previne, por assim dizer, nenhum ataque. Quer dizer, o direito de legítima defesa ele se volta ao que está acontecendo, né? Isso deixa de acontecer e ele passa a ser usado como instrumento de política de segurança, uma segurança intransitiva, uma segurança que só serve para dizer que o Estado pode agir em nome dos cidadãos de bem contra os, entre aspas, meliantes, ainda que o Estado não possa diferenciar entre os cidadãos de bem e os meliantes. Essa substituição do paradigma da responsabilização ou da responsabilidade pelo paradigma de segurança me parece que marca, como um primeiro momento, essa fricção entre legalidade e ilegalidade que caracteriza o discurso atual, tanto no plano federal como no plano estadual. Ou seja, nós temos uma tentativa de dar uma máscara de Estado de direito ao que não é, por definição, Estado de direito. Nós substituímos a ideia de soberania que vem de uma vontade coletiva para estabelecer uma lei universal, igual para todas, por uma decisão desse novo soberano, desse outro soberano, que na definição do Schmitt pode
quer dizer, soberano é aquele que decide sobre o estado de exceção, não é? E que ele não só já instaurou esse estado de exceção, como declarou claramente que ele identifica, tem o poder de identificar os inimigos, aqueles que devem ser abatidos, e não só os identifica, como, de fato, os abate. Bom, isso é, portanto, apenas uma reverberação do que já foi dito aqui. É a marcação desse momento em que legalidade e ilegalidade parecem se confundir propositalmente e que nós trabalhamos no limite entre legalidade e ilegalidade. E aí eu gostaria de fazer um gancho com o que disse o professor Sérgio Vierani antes. Ele disse: o Wilson Witzel é um assassino. Ele comete o crime do artigo 286, enfim, ele comete crime de apologia ao crime, o crime de incitação ao crime. Esses crimes especificamente me parecem, inclusive, que são de constitucionalidade muito duvidosa e em parte, inclusive, a criminalização é antidemocrática em muitos aspectos, mas isso é outro problema. Mas eu não tenho a menor dúvida, e concordo com o Vierani, no sentido de que ele é um assassino, por outras razões, e que digamos assim, o núcleo da minha fala, o que pretende ser o núcleo da minha fala, e que é a ideia de que ele é responsável direto pelas mortes feitas em decorrência da sua política de Estado. Ou seja, ele não é responsável por qualquer morte praticada por policiais no Rio de Janeiro, ele também não é responsável coletivamente pelas mortes no Rio de Janeiro. Eu acredito que ele seja responsável individualmente por mortes praticadas pela polícia no Rio de Janeiro em decorrência da sua política de Estado, que está no programa de governo e está nas suas declarações. Existe uma certa dificuldade de trabalhar esse tema, não é? Quer dizer, de um lado, nós estamos dizendo que existe uma abertura de exceção ao Estado de Direito, nós estamos dizendo que existe uma confusão entre legalidade e ilegalidade, e eu digo que o núcleo da minha fala seria pensar uma reação dentro da legalidade abandonada do direito penal para esses casos. E eu acho que é, de fato, um paradoxo. É algo que fica entre a ingenuidade, eu espero não um cinismo, mas a ingenuidade é um paradoxo. De fato, a ideia não é um uso, digamos assim, do direito, isso não me preocupa, não é? Aí sim eu posso dizer, não é a minha função. Mas a ideia de uma reflexão subversiva pensando de que maneira esse Estado de Direito, que se pretende abandonar em nome de uma não legalidade, comporta o pensamento da responsabilização daquele que, como chefe de governo, pretende instaurar a ilegalidade. E me parece que o Estado de Direito, o direito penal, que vive nessa tensão entre Estado de Direito e Estado de Polícia, sem dúvida, mas me parece que o Estado de Direito ele apresenta já, quer dizer, de lege lata, resposta a essa conduta. Ou seja, funcionasse o Estado de Direito, o Witzel seria responsabilizado pelo que ele tem feito, por essa política de governo e pelas mortes dela decorrentes. Essa reflexão subversiva, digamos assim, sobre os limites entre Estado de Direito e Estado de exceção, ou Estado de não direito, me parece que se localiza, digamos assim, na fricção entre soberania e soberania, não é? Entre a soberania que decorre de fato do povo, instaura a legalidade como Estado de Direito, e a soberania desse soberano que se arroga o direito de decidir sobre a vida e morte das pessoas, e que falam bem de que falaram a Fernanda e o Tiago. Eu acredito que pensá-lo dentro do Estado de Direito nos obriga a fazer uso do instrumentário já estabelecido, sedimentado. Ou seja,
de que maneira nós podemos pensar a responsabilização criminal de alguém que ordena, e não sou eu que estou dizendo, é ele, que ordena que a polícia mate e que diz que a polícia que matar não deve ser responsabilizada e não vai ser responsabilizada. Existem alguns modelos de responsabilização criminal. Eles foram sempre pensados como reação a estados de exceção instaurados na história. Primeiramente, o grande choque cultural, quer dizer, pelo menos o grande choque civilizatório do século XX, por excelência, que é o nacionalsocialismo, e depois todas as experiências autoritárias ou totalitárias, desde socialismo autoritário no leste europeu até as ditaduras latino-americanas. Os modelos utilizados para a responsabilização de criminosos de Estado passam por 3 figuras da dogmática jurídico-penal. A primeira delas é a figura da instigação, a segunda delas é a figura da coautoria, a terceira delas é a figura da autoria imediata. O direito penal brasileiro, ele é bastante amplo, livre nas formas de responsabilização, mas ele mesmo, no artigo 31, ele se reporta a essas formas de responsabilização. Ele trabalha com uma ideia de, como nós sabemos, uma ideia de causalidade, ou seja, quem contribui para um crime é autor do crime, ou é responsável pelo crime, mas limita de outras formas na própria ideia de causalidade, mas depois reconhece esses 3 modelos de criminalização. E eu gostaria de, nesse curto espaço que me resta, analisar os 3 modelos e pensar o que nós poderíamos falar sobre o Witzel e sobre qualquer governador que tenha uma política de Estado que pense a segurança pública como uma política de abate. A primeira forma delas é a ideia de instigação. Ela está muito ligada a algumas formas, enfim, anteriores, né? A doutrina penal foi concentrando a instigação, formas de que a pessoa, de alguma forma, determina outro a praticar um crime. Por exemplo, eu pago alguém pago um matador de aluguel para matar um desafeto, eu pago a uma pessoa para matar outro, ofereço uma recompensa, eu, de alguma forma, ameaço uma pessoa, mas não de uma maneira que ela não possa resistir, para fazer algo. De alguma forma eu determino, eu tenho uma tal influência sobre outra pessoa, não retirando dela a sua responsabilidade pelo fato, ela continua a ser autora, mas eu determino essa pessoa a matar ou cometer um crime. Essa seria a primeira forma que nós pensaríamos a responsabilização. Ela tem algumas dificuldades em alguns casos específicos. A primeira vez em que ela entrou em xeque como forma de responsabilização de criminosos de Estado foi no contexto do nacionalsocialismo, pensado especificamente para o caso do Adolf Eichmann, e proposta pelo Klaus Roxin, já citado pelo Tiago, talvez o penalista mais influente dos nossos dias, e ela tem uma certa dificuldade. A primeira dificuldade é a seguinte: ela de alguma forma parece não dar conta do que nós estamos tratando, porque o instigador, ele participa no crime de outra pessoa. E reparem que nós estamos o tempo inteiro falando sobre o Witzel, falamos antes do projeto do Ministério da Justiça, falamos do presidente. Não parece dar conta dessa realidade se nós dizemos que o governador está participando do crime dos policiais. Isso parece um contrassenso. O que nós estamos discutindo, o que realmente importa, é a responsabilização pela política de Estado que gera as mortes. Não por uma política de Estado, mas por política de Estado que gera as mortes. E nós podemos inverter e dizer, nós estamos discutindo a responsabilização pelas mortes geradas por uma política de Estado. Portanto, parece, de certo modo, equivocado falar em instigação. Quer dizer, parecer que a morte ela é do policial e, de alguma forma, ela é influenciada pelo governador de Estado.
Uma segunda forma de pensar isso é a ideia de coautoria em direito penal. Nós diríamos que os dois são autores. O autor direto, aquele que mata diretamente, que aperta o gatilho, que executa o crime, e que ele teria como figura ao lado dessa ação o governador de estado. Também parece equivocada essa forma de pensar, porque existem alguns pressupostos, algumas exigências para que nós afirmemos que uma pessoa é coautora. E isso tem uma razão muito importante no direito penal. Um dos pressupostos é a execução conjunta do crime, o que de fato não acontece. E um outro pressuposto é uma decisão comum para o crime, o que também não acontece, a decisão vem de cima. E depois a decisão é no momento de apertar o gatilho. Evidentemente que há duas decisões. Mas não existe uma comunidade de decisão, quer dizer, as pessoas às vezes nem se conhecem. E o problema de nós abrirmos uma exceção, mais uma, a essa figura, é que o que caracteriza a coautoria é que nós imputamos a uma pessoa a responsabilidade pelo fato de outro, ou de outra pessoa, de outrem, porque ambos são autores do fato. Ou seja, o sujeito que está com a arma na mão ameaçando o segurança do banco, por exemplo, a ele também é imputada a subtração do dinheiro pelo seu companheiro de assalto. Enfim, nós estamos, então, portanto, atribuindo a ação de um ao outro. E, para isso, nós exigimos, o mínimo, essas duas coisas, que existe uma decisão comum para o fato e que eles, de alguma forma, dividam a execução do crime. Também não acontece, como eu disse, no nosso caso. Um terceiro modelo é um modelo proposto pelo Roxin para o tratamento dos crimes nacionalsocialistas e depois utilizado em outros contextos penais de trabalho, digamos assim, com estados autoritários prévios. E esse modelo parte da ideia da autoria imediata, ou seja, da ideia de que existe alguém que tem um domínio tal da situação. No nosso caso, eu poderia dizer o poder sobre a vida do outro, como disse o Verani, né? Quer dizer, é uma ideia de exercício de poder, mas ele tem tal poder. E aí, nesse caso, não como normalmente na autoria imediata, ele não é que ele tem um poder tal sobre o agente que dispara o tiro, mas ele tem um tal poder sobre a vítima. Ou seja, ele tem o chamado e malfadado pela péssima recepção na nossa jurisprudência da ideia de domínio do fato. Ele tem o domínio de fato porque ele tem um tal controle da organização que leva às mortes, que aquele sujeito que dispara o tiro não tem a possibilidade de evitar a morte do outro se não disparar. Ou seja, a ideia de autoria imediata é que você utilize alguém como instrumento para praticar o crime. E isso de fato se dá. E se dá não por um controle absoluto da pessoa que dispara o tiro, mas pelo controle do contexto organizacional que permite que o chamado autor de trás, o autor do escritório, decida a qualquer momento sobre a realização do crime. Ou seja, ele decide, é ele que tem, ao fim e ao cabo, o poder de decidir sobre a vida e a morte daquela vítima. E o Roxin exigia algumas condições e foi remodelando isso, e recentemente há 3 exigências para caracterizar essa situação. A primeira é a ideia de fungibilidade, o que ele chama de fungibilidade do autor direto, ou seja, se não for um soldado, será outro. Se um soldado se recusar a praticar o crime, outro o praticará. O policial não praticando o crime, outro o praticará. Ou seja, existe um exército de pessoas à disposição desse autor imediato.
A segunda exigência que me parece de enorme importância para não se perverter o modelo, para utilizar para qualquer coisa, seria a ideia de que a ordem não é apenas ilegal, mas todo o contexto se estabelece a partir da premissa da ilegalidade. Ou seja, se instaura um estado de não direito, essa ideia do estado de exceção, e nesse estado de não direito, ordens de trás determinam a morte de outras pessoas. E a terceira exigência é que o autor direto tenha, uma exigência mais recente, uma predisposição para o fato, que no nosso caso se dá, sem dúvida, pelo contexto corporativo, pelo contexto institucional, ou seja, a ideia de que a polícia deve matar, está aí para matar, está para combater, está para o abate, por uma política de Estado, por um discurso midiático do governador, por uma ideia difundida na sociedade, no parlamento, sem dúvida nenhuma, como já foi afirmado aqui, e por uma ideia muito difundida na sociedade. Quer dizer, a sociedade é responsável, sem dúvida nenhuma, por uma ideia de que a polícia tem essa função, a função de cometer crimes. E também essa predisposição para o fato por uma falta absoluta de reação institucional, não é? Ao Ministério Público, que cabe o controle externo da polícia, ou do Ministério Público, não vem, ao que se tenha notícia, que eu tenha notícia nenhuma, reação contra essa política. E eu gostaria de frisar, para determinar essa responsabilização é preciso chegar a toda a cadeia causal que vem do direito, que é parte do processo de imputação de crimes no direito penal. Ou seja, não é uma ideia geral, o Witzel é responsável agora pelo que aconteceu. Não, é preciso provar, no caso concreto, que aquela morte derive da política de Estado do governador. Isso não é tão difícil assim de se provar quanto pode parecer. Ou seja, nós temos uma política de Estado, nós temos, sem dúvida nenhuma, reuniões que determinam a execução dessa política de Estado, nós temos declarações públicas e nós temos os contextos documentados de assassinatos em nome da lei. Quer dizer, o que falta é vontade institucional para isso. Finalizando, eu não sei se esses são, que era o que eu queria compartilhar com as senhoras e os senhores, os modelos de responsabilização presentes. E me parece que, sem dúvida nenhuma, ele se adequa à nossa realidade. Se é o melhor modelo, eu também não sei, talvez algo diferente, adaptado, e que seja a ideia de mandato, mas reconhecendo isso é o fundamental, que quem está por detrás, que o autor, que aquele que tem o poder de decidir sobre a vida e a morte das pessoas, é tão responsável quanto o policial que aperta o gatilho. Muito obrigado.